E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu queria trazer mais uma análise sobre o mercado de ações e dessa vez tem a ver mais com o mercado de ações norte-americano, mercado global de investimentos. Eu quero trazer 5 pontos que na minha opinião, lembrando que é um vídeo baseado na minha opinião, não é nenhum fato concreto, não tem nada a ver não tem nenhuma prova futura de que isso vai acontecer ou não, é apenas a minha opinião. Aliás, eu quero que todo mundo que assistiu esse vídeo, que goste do que eu falei, deixe sua opinião nos comentários. Nesse vídeo eu queria trazer 5 pontos que me fazem acreditar que as ações norte-americanas são um péssimo investimento nesse momento. O primeiro ponto que me faz acreditar que não vale a pena investir nos Estados Unidos nesse momento é que eu acho que os valuations das empresas norte-americanas estão extremamente esticados. Não são todas as empresas, mas tem um grupo de empresas tech, digamos assim, que estão super avaliadas, na minha opinião. O preço está se baseando em lucros futuros que podem vir como podem não vir. E no simples sinal de uma redução desses ganhos, certamente a bolha dessas empresas vai estourar. Se a gente olhar o valuation das empresas norte-americanas e compararmos com os valuations das empresas brasileiras, por exemplo, a gente vê uma discrepância nunca vista. É uma diferença muito grande. A gente vê empresas aqui no Brasil com um PL de 1, 2, e nos Estados Unidos a gente vê empresas negociando com múltiplo de mais de 100 vezes, 200 vezes. Empresas extremamente superavaliadas, principalmente as grandes empresas de tecnologia norte-americanas. Muitas empresas estão custando mais caro simplesmente porque o próximo comprador topa cada vez pagar mais caro. Então, a tendência é que essas empresas subam cada vez mais de preço sem um motivo lógico ou um embasamento por trás disso. A gente vê empresas de 50 bi que valem mais de estão na casa dos em valor de mercado, em market cap. Isso está totalmente fora da realidade. O mercado está projetando que esses lucros que essas empresas estão tendo sempre vão seguir nesse ritmo de crescimento, o que é algo quase que impossível de acontecer no longo prazo. Então, em algum momento, vamos ter uma correção muito forte nesses ativos e isso pode acabar despencando o mercado como um todo, pode puxar para baixo outros ativos. Eu sei que faz bastante tempo que a gente faz essas análises e vê um valuation esticado nas empresas norte-americanas e elas seguem se valorizando cada vez mais. Eu sei que às vezes a gente acaba deixando dinheiro na mesa, evitando esse tipo de investimento. Só que o risco, se as coisas não derem certo, pode ser muito grande. Se lembrem que Magazine Luiza tinha múltiplos extremamente esticados. E quando o varejo deu uma piorada e o mercado, digamos assim, parou de acreditar no varejo, a queda foi muito forte. Então, eu acho que acaba não valendo o risco ficar posicionado nesse tipo de ações, mesmo que você perca alguma alta ainda para frente. O risco de você ficar posicionado em uma empresa que despenque de preço da noite para o dia com um estouro de uma bolha pode ser muito perigoso para o investidor. Esse é o primeiro motivo que eu acho que não é tão interessante investir em empresas norte-americanas. Lembrando que tem caso a caso, existem empresas mais fora do radar, digamos assim, que não estão com um valuation tão esticado. Segundo ponto que me preocupa é a dívida norte-americana. A gente sempre escuta falar de risco fiscal aqui no Brasil e sempre que ele aumenta, as ações brasileiras despencam de preço e os juros vão lá para cima. Só que a gente vê que esse temor do mercado brasileiro quase que não existe no mercado norte-americano. Pelo menos tem sido assim até agora. Nos Estados Unidos, os benefícios são dados o tempo todo. A dívida aumenta numa velocidade nunca vista antes e na metade do ano passado a gente ouviu falar que teria risco de ter até um possível calote na dívida norte-americana. Só que mesmo com essas notícias, a gente não vê uma correção muito forte nas bolsas americanas, ao contrário, elas só sobem cada vez mais. Eu acho muito estranho ver um país com risco fiscal tão grande assim, ninguém se preocupando com isso. E eu acho que em algum momento, a gente não sabe quando, se vai ser mais recente ou mais para frente, eu acho que eles vão começar a se preocupar com isso e eu acho que o mercado vai começar a reagir negativamente a esse avanço da dívida norte-americana. Não sei quando,
Também a gente não pode prever o futuro, mas existem grandes sinais que isso pode acontecer. Pelo menos em outros países, sempre que a dívida aumenta de forma exagerada, a gente vê uma reação muito negativa do mercado. E isso pode acontecer também nos Estados Unidos. Ele não é blindado da reação do mercado. Portanto, eu não quero pagar o preço caso isso venha a ocorrer no futuro. Portanto, eu acho melhor ficar longe. Se a gente olhar os gráficos também, a gente só vê para cima. E eu acho que nada vai subir sempre para cima. Sempre vai haver momentos de correção. E eu acho que se vir um movimento de correção, pode ser muito forte, já que a Bolsa norte-americana vem subindo já faz muitos anos e não mostra nenhum sinal de correção. O Covid foi um simples ruído no meio de toda essa alta. O terceiro ponto que me preocupa com relação às ações norte-americanas é que existe uma movimentação no Brasil e em outros países muito forte para a gente investir nessas empresas norte-americanas. Existe uma propaganda que vem tirando o investidor do Brasil e colocando ele na Bolsa norte-americana, devido ao fato do Brasil ter subido a taxa de juros e as ações estarem há muito tempo a preços bem depreciados e às vezes até caindo cada vez mais. Isso acabou assustando os investidores brasileiros e eles não têm mais coragem de investir aqui no Brasil. Juntamente a isso, existe uma propaganda muito forte de corretoras, bancos, para investir em empresas do exterior. Foram até criados mecanismos que facilitavam essa compra de empresas norte-americanas. Essa movimentação, como um todo, faz com que, além dos americanos puxarem o preço para cima das ações, os brasileiros e outros países também estão puxando o preço das ações norte-americanas muito para cima, fazendo com que os preços fiquem muito longe do que deveria ser, digamos, o preço justo daquele ativo. Esse efeito manada para comprar empresas no exterior, empresas norte-americanas, fez com que os preços dos ativos ficassem muito superavaliados. E essa movimentação sempre vai ter um preço. Geralmente, quando os preços ficam muito inflados, muitos investidores compram sem nem saber o motivo por estarem comprando aqueles ativos, sem entender nem sequer o que a empresa faz direito. Isso acaba levando a preços fora da realidade. E eu acho isso muito preocupante, essa movimentação de manada que direcionou todos os investidores para os ativos norte-americanos. É algo muito preocupante e me assusta muito no futuro, caso venha a ter uma realização desses lucros muito forte, que pode despencar essas ações. Quarto ponto que me assusta é que a gente vê grandes investidores com resultados muito altos, que não dependem de recursos de terceiros, falarem muito negativamente com relação às empresas norte-americanas e com a Bolsa americana. Todos os grandes investidores, tirando algumas pequenas exceções, falam sobre isso. Se a gente ver os gestores de patrimônio, eles falam até muito bem das empresas norte-americanas, falam que tem uma posição relevante, porque eles têm que dar resultado de curto prazo. Agora, os grandes investidores de longo prazo que conseguiram resultados acima da média do mercado estão muito longe das empresas norte-americanas. Sempre quando eles tecem comentários sobre os Estados Unidos, eles falam que elas estão super avaliadas com um preço muito acima do que deveria ser. E isso preocupa muito, saber que esses grandes investidores que têm tanta influência estão preocupados com uma queda muito forte nos Estados Unidos. Alguns até dão certeza desse fato. Então isso assusta, pode estar demorando, já pode fazer anos que eles falam sobre isso, só que em algum momento isso pode vir a ocorrer. Muitas pessoas acabam deixando de ganhar, escutando esses conselhos e ficam estressados. Eles veem que as ações continuam subindo, eles falam, meu Deus, ganhar. Só que a gente nunca vai acertar o topo e nem o fundo, então certamente esses grandes investidores nunca vão acertar o topo também. Então eles estão preocupados porque estão vendo que as empresas americanas estão muito caras. Agora, se vai continuar subindo ou não, ninguém sabe. Eu prefiro ficar de longe. E o quinto aspecto que me preocupa bastante é que existe um movimento por parte de vários países que não está tão de acordo assim com essa hegemonia norte-americana e essa ideia de que o dólar sempre será o centro de tudo. Então, existem diversos países que já estão há muito tempo sendo prejudicados devido a esse avanço significativo e essa representatividade muito forte que o dólar tem com relação às outras moedas e com relação ao mundo inteiro. Muitos países estão insatisfeitos com essa situação já faz muito tempo
E existe toda uma movimentação e uma preocupação desses países com relação ao futuro da economia. É meio que uma revolta do Oriente contra o Ocidente. Portanto, isso faz com que crie um clima muito tenso no mundo inteiro. E existam movimentos que, não diria que dificultem, mas que deixem de facilitar essa evolução norte-americana. Essa satisfação por parte de outros países, e a gente vê até países grandes, países representativos na economia mundial, que estão bem insatisfeitos. Isso também justifica a criação do BRICS. Então toda essa insatisfação com o dólar, com os Estados Unidos e com essa discrepância dos Estados Unidos com relação aos outros países e às outras economias, também me preocupa também com relação não só às bolsas norte-americanas, como também com o dólar. Então existe uma preocupação por esse lado também e me faz ser um pouco cético com relação a tudo isso. Por mais que se diga aquela frase que ninguém pode apostar contra a América, ela pode valer durante muito tempo, mas eu acho que não é uma regra absoluta. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo.